Olá, olá! Que bom estar aqui com você mais uma vez e que você está aqui comigo nesse vídeo para a gente dar continuidade e sequência no que estamos fazendo juntos na leitura das Escrituras Sagradas no livro hoje de Mateus, capítulo 5. Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, te convido a assistir ou ouvir pelo menos os capítulos anteriores, dando sequência à leitura completa das Escrituras Sagradas. Então, nós já estamos na leitura do capítulo 5, tendo assim 4 vídeos ou 4 áudios anteriores a este que você pode fazer o acompanhamento para compreender de forma mais íntegra possível a leitura e o entendimento das Escrituras Sagradas. Eu te convido que vai valer muito a pena, tenho certeza que sim. Aproveitando esse momento, estou aqui na capital de São Paulo, um dia um pouco nublado, como é São Paulo nessa época do ano. E só para contextualizar um pouco, para que você que também está aqui pela primeira vez, eu me chamo Lucas Miranda e esse canal aqui visa deixar um diário. Por isso o nome dele é um propositivo, Diário de Bordo de um Imigrante na Terra. E um diário da minha história de vida pessoal, porém esse ano de 2025 eu percebi claramente quanto o nosso Deus, Pai Eterno, Criador de todas as coisas e de toda a humanidade, me impeliu e está me impelindo cada dia mais a fazer essa documentação da leitura das Escrituras Sagradas completas. Porém, com um adendo, no caso aqui, que são os comentários pessoais, tá? De forma pessoal, daquilo que eu já vivi e tenho vivido ainda com o Espírito Santo de Deus e ainda irei viver. Claro, todos nós temos um tempo para viver nessa terra. E nos últimos 7 anos, eu tenho, só para você conhecer um pouco mais, eu tenho tido o privilégio de conhecer cidades, estados e até nações, sendo direcionado pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus, contribuindo assim com a igreja do mundo, que é a igreja de Cristo Jesus na terra, onde todos aqueles que creem no nome de Jesus e se confessam são convertidos a uma fé genuína, não propriamente uma igreja denominacional. Claro, elas fazem parte do contexto, porque através da igreja local, de uma comunidade de fé, você vai congregar, vai conviver em comunidade. E assim, consequentemente, o Espírito Santo vai nos lapidando e nos transformando de dentro para fora, ok? Então, é isso que eu tenho para dizer nesse dia de hoje. E vamos aqui à leitura, então. Só mais uma observação. A partir desse capítulo, no livro de Mateus, são capítulos maiores. Então, para não ficar muito longo os vídeos, eu tive uma percepção da gente dividir, tá? Talvez em 2 ou até 3 vídeos ou áudios para que tenha o máximo de dinamismo possível, também respeitando aqueles que preferem um conteúdo ou um vídeo ou um áudio mais curto, mas não é só por isso, é porque eu entendo que também, claro, a gente deve dar tempo necessário para que o Espírito Santo de Deus nos direcione, nos dê a sua graça. Quanto mais tempo a gente dedica para o Senhor Cristo Jesus, melhor é para o entendimento e compreensão das coisas que Ele quer nos transmitir através das suas Escrituras. Porém, respeitando todos, eu vou fazer esse equilíbrio, tá bom? Uma vez que esse canal aqui, o objetivo não é fazer conteúdo por conteúdo, não é fazer geração de recurso, não é fazer, enfim, o que a gente está acostumado tradicionalmente nesse tempo do ano de 2025 em relação a conteúdos digitais, tá bom? Então, o propósito aqui é transmitir o máximo da genuinidade possível dentro da história de vida que eu, Lucas, tenho vivido e também, claro, aqui no caso, que é algo tão profundo que é as Escrituras Sagradas. Então, é transmitir o máximo possível daquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir nessa leitura junto, ok? Então, esse vídeo aqui provavelmente vai ser a parte 1 do capítulo 5 de Mateus, ok? Então, e diferente também de outros vídeos, eu quero te pedir licença, que pode ser que isso não seja algo habitual no seu dia a dia. Então, eu já fiz isso em um e agora me recordei e vou fazer isso nessa vez também, que é algo muito importante. Vou orar para que a gente possa compreender o máximo possível dessa palavra. Afinal, o autor da vida é Ele, e é por Ele que estamos aqui. O nosso Deus e o Filho dele, Cristo Jesus. Pai eterno e celestial, a Ti toda honra e toda glória através do nome de Jesus Cristo. Eu quero colocar diante de Ti, Pai, humildemente o meu coração, a minha mente, o meu espírito e a minha alma. E te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento, nesses instantes, que cada vida aqui que estiver conectada através dessa tecnologia que o Senhor nos privilegiou acessar nesse tempo do século XXI, que o Teu Espírito Santo conduza elas também, Pai, né? No momento que elas estiverem ouvindo, onde quer que elas estejam, ou também
até assistindo e lendo as suas escrituras, Pai. Lendo os seus livros, seja através de um aplicativo, seja através de um computador, de mesa, notebook, através de um livro físico, que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa sim se revelar através do teu Espírito Santo a cada um dos teus filhos, Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor traga a revelação necessária para aquilo que cada um de nós estamos vivendo, Pai. Pois eu sei e creio no poder que há no nome de Jesus e nas tuas escrituras sagradas para nos transformar e nos conduzir cada vez mais a conhecer a profundidade da tua graça e do teu poder e do teu amor através da tua palavra escrita, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço e te entrego esse tempo, Pai, e que o Senhor nos conduza conforme a tua vontade e que a tua vontade seja feita acima de tudo e de todas as coisas, em nome de Jesus. Então, vamos lá para a leitura do capítulo 5 do livro de Mateus. E começa dizendo assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. Ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo 13 agora. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade assentada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas num castiçal, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Versículo 17. Não cuideis que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim para anular, mas sim para cumprir. Versículo 18. Porque em verdade eu vos digo que até que passem o céu e a terra, nenhum jota ou um tio será omitido da lei, até que todas as coisas sejam cumpridas. Versículo 19. Qualquer pois que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas qualquer que os cumprir e os ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20 agora. Porque vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Até aqui, versículo 20, e eu quero fazer alguns comentários e observações com você, meus irmãos. Perceba que aqui no capítulo 5, Jesus está num estágio de aprofundamento do seu ministério, enquanto homem. Jesus de Nazaré vivo naquele tempo. Aqui são os relatos reais, históricos, feitos por Mateus, que acompanhou Jesus no seu ministério. Ele que foi um homem, era cobrador de impostos, se converteu ao cristianismo, reconheceu Jesus como mestre e passou a segui-lo. Vamos perceber que quando Jesus, no capítulo 4, por isso convido você a ouvir ou assistir o vídeo que está aqui disponível no canal, no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, ele volta de um processamento muito profundo de intimidade com Deus, no secreto, separado da sociedade, e aqui eu estou falando da sociedade, não é de uma forma pejorativa, eu estou falando do convívio social. Ele foi separado um tempo para isso, justamente para discernir a profundidade daquilo que Deus tinha para ele em espírito e verdade. Porque por mais que nós
todos temos corpo, alma e espírito, e Jesus de Nazaré também teve e tinha essa tricotomia que todos nós seres humanos temos, ele se ausentou de toda a sua glória para ser vivo, para se manifestar em carne, tá? Então, ele, após esse processo no deserto, ele ativa ministerialmente a sua vida, o ministério sacerdotal que ele ia desenvolver. Então, logo em seguida, após alguns discípulos terem sido convidados para, vamos dizer, né, viver e vivenciar esse processamento com ele de ensino das Escrituras e do que veria a ser o reino de Deus na Terra a partir da sua vinda, ele vai conversar não só com os discípulos, mas também conversar, e aqui no que eu estou dizendo não é o fator de conversar quando a gente senta numa mesa para ficar conversando, é no fator de se relacionar, comunicar, tá? É essa conotação que eu estou querendo te trazer aqui. Ele vai conversar com esses públicos, com essa sociedade comum da sua época, em várias cidades por onde ele passar. Por onde ele passava, ele sempre buscava fazer essas duas colocações que hoje eu vejo muito claramente. Ele não impunha sobre as pessoas o que ele queria para elas. Ele informava e educava, que são princípios que, se você for reparar, em outros capítulos ou em outros livros, muito provavelmente eu vou falar isso de uma forma mais clara, porque vai ter contexto e texto para dizer isso através da própria escritura, que hoje a ciência, de certa forma, explica, tá? Mas podemos perceber claramente como isso vem de Deus, de princípios milenares, tá? Princípios que o próprio Deus estabeleceu através das suas escrituras, que em vez de a gente manipular as pessoas como líderes, ou como pais para os seus filhos, ou como chefe para os seus empregados, enfim, qualquer tipo de hierarquia que você puder pensar sobre liderança e até sobre a si próprio, porque até mesmo a liderança, se ela não parte da nossa própria vida para nós mesmos, a probabilidade que possamos liderar outros é muito menor. Porque se eu não tenho capacidade, se eu não tenho desenvoltura, seja ela humana ou espiritual, que eu estou querendo dizer aqui, para liderar a minha própria vida, gerir, que eu quero dizer, né? Através das minhas escolhas, conforme o Espírito Santo de Deus, ou seja, eu não estou me permitindo ser liderado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou liderar outras pessoas? Seja ela ministerialmente, no âmbito de congregações, no âmbito do sobrenatural, da fé, ou seja ela fisicamente, no âmbito casa, família, trabalho, relacionamentos interpessoais e assim por diante. Então, a liderança que Jesus exercia, ela vem de princípios milenares, não só que ele, pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus que estava o conduzindo, mas ele aprendeu claramente através dos seus pais. Como eu já falei lá no capítulo 1, ouça também e veja esse vídeo que você vai compreender sobre vamos dizer assim, como José teve um papel tão fundamental na vida de Jesus, mesmo ele sendo apenas um padrasto. Ou seja, ele foi um pai que educou Jesus. E isso se faz aqui materializar muito bem a partir desse capítulo. Por quê? Porque Jesus, ele conduzia as pessoas a conhecer a verdade não de uma forma impositiva, impulsiva, fazendo a pessoa querer o que ele queria, propriamente porque ele estava impondo isso. Era uma condição, vamos dizer assim, o senhor e o escravo. O senhor aqui que eu estou dizendo é como a gente sabe da história, inclusive física, né? Que já houve esses tempos no mundo, onde havia escravidão. Então, o dono desse escravo, ele impunha aquilo que o escravo tinha que fazer. E o escravo não tinha alternativa. Jesus, ele fazia diferente. Apesar dele ser o Senhor dos Senhores, ele tinha esse hábito de atrair as pessoas, de despertar nela o desejo por aquilo que ele tinha para entregar. Então, ele fazia isso de uma forma que ele educava e informava. Como isso, Lucas? Ele informava para aqueles que só queriam ouvir, e aqueles que, além de ouvir, que queriam não só saber as informações que ele estava dando, ele educava. Ele ensinava o caminho, ele fazia primeiro, ele ia junto, até que essa pessoa estivesse educada conforme ele também era educado, tá? Então, o Sermão do Monte aqui é uma primeira ministração que ele faz, de certa forma, e aí a ministração, nesse sentido aqui, é literal, tá? Do português, do significado da palavra. Ele estava ministrando, né, sobre não só questão espiritual. Você pode ser um ministro, como nós temos aqui no Brasil, a nossa legislação de governo, né? Ministros sobre cada pasta, né? Ministro da Educação, ministro da Economia e assim por diante. Então, ele estava ministrando para aquelas pessoas o que era
o propósito do reino de Deus. E aí, olha só como esse sermão do monte vai fazer algo tão forte e poderoso sobre a vida daqueles que até então, muito provavelmente, pensavam que eles não conseguiriam acessar esses lugares de sobrenatural, porque acreditavam numa religiosidade que estava sendo imposta por outros líderes, homens, até aquele tempo. Então Jesus veio para fazer uma divisão muito clara do que agradava o coração de Deus e daquilo que era só aparente. Por isso que ele ensinava as pessoas de uma forma tão atrativa, porque as pessoas ficavam tão deslumbradas positivamente, não só porque as palavras dele eram totalmente diferentes do que era a religiosidade, e aqui eu estou falando de uma forma até positiva, tá? Colocada naquele tempo. Porque ele falava de uma forma muito natural e simples, que todos compreendiam. Então ele vai começar aqui falando, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, né? E o que é essa pobreza de espírito, praticamente, vamos dizer assim, tá? E eu não vou dizer que eu sou o dono da verdade nesse sentido, não é isso, por favor. Mas aqui, como eu falei, são comentários daquilo que eu tenho entendido desses últimos, principalmente, 7 anos, lendo a palavra e vivendo a palavra, buscando viver. Eu sou perfeito? Não sou, claro que não. Eu tenho os pecados, eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus erros, mas só que essas experiências com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas, lendo, me alimentando e buscando vivê-las nos últimos 7 anos, tem me transformado em um outro homem. Tem me transformado de dentro para fora. E assim também eu tenho buscado não só viver as escrituras sagradas, mas eu tenho percebido nitidamente, graças ao poder e à graça de Deus, que eu tenho feito melhores escolhas, ocorrido muito menores problemas. Muitas consequências negativas que antes era comum na minha vida não mais acontecem. Porque por causa do tipo da escolha e do tipo de alimento, de informação que eu estou me nutrindo, do conhecimento. Tá? Então, o pobre de espírito aqui é uma humildade sobre a sua consciência moral daquilo que é certo e errado fazer. Porque todos nós, seres humanos, você querendo ou não, concordar ou não, eu não estou fazendo você concordar comigo porque eu quero. Não é isso. Você vai parar e pensar e refletir. Todos nós temos algo internamente sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quando você faz igual eu já fiz, infelizmente, e confessei sobre isso para, inclusive, as pessoas, né? Sobre a questão de desvio de dinheiro. Valor pequeno. Às vezes você vai ali num lugar quando você é criança e acredita que isso é bom, né? Quando criança, no meio ali das brincadeiras, aí você vai lá numa mercearia e pega alguma coisa escondida. Isso é roubo. E lá dentro de você, seja adulto, criança, jovem, tem alguma coisa te mostrando que isso é totalmente errado. Então, a consciência da pobreza moral, no sentido dos atos, a forma como você olha para as pessoas, a forma como você pensa das pessoas, ela nos demonstra se nós somos ou não humildes. Porque a humildade não está relacionada somente à forma como eu visto ou à condição financeira que eu tenho. E ele vai aprofundando. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choram de quê? Pela pecaminosidade pessoal, ou seja, nós não vamos ser perfeitos nessa vida, mas a gente precisa se constranger com os nossos pecados. Chorar, porque vai chegar um momento que você vai falhar e naquele momento vai vir uma autoconsciência tão profunda da sua pobreza de espírito que você vai reconhecer a sua mazela. Bem-aventurados mansos, as pessoas equilibradas, as pessoas que têm senso de equilíbrio, não são tempestivas, abruptas no momento, em todo momento, seja em um ou todos os momentos, no meio relacional com as pessoas. Elas sempre buscam a mansidão. Pode ser que eu vou te dizer isso. Eu sempre percebi que, de certa forma, eu tinha uma facilidade a ser mais calmo e etc. Na minha educação, a minha mãe às vezes comenta sobre isso, como criança que fui, mas a questão não é nascer com isso, é você se desenvolver e se capacitar cada vez mais nisso, seja sobrenaturalmente através da fé e do Espírito Santo de Deus, através das Escrituras, e seja emocionalmente através do seu intelecto humano. Porque na minha jornada juventude, adolescência e juventude, adulto, fase adulta inicial, eu era um cara totalmente tempestivo, totalmente abrupto emocionalmente, e isso eu fui tomar consciência muito tarde. Eu já tinha feito muitos erros, consequências gravíssimas já tinham ocorrido na minha vida. Então, hoje, eu sou um homem totalmente oposto ao que eu fui nos meus 15, principalmente, até os meus 30 anos, ou um pouco mais, 33 anos. São 2 décadas quase. Quantas mazelas, quantas pessoas eu feri por isso. Então, bem-aventurados os mansos, aqueles que têm fome de justiça, justiça de Deus só, não, mas a justiça na terra também, com a legalidade, com os princípios que as leis dos homens, apesar de não serem perfeitas,
tão estabelecidas, necessitamos cumpri-las. Claro que há muitas barbáries acontecendo, não só nesse tempo presente no nosso país, Brasil, mas também em muitos outros países. Mas ainda assim, nós temos que ter fome, de sede, de justiça de Deus e na terra. Ser justo com as coisas que são designadas. Não querer buscar jeitinhos e assim por diante. Bem-aventurados limpos de coração, ou seja, aqueles que recebem a nova natureza moral na regeneração. E aí, a limpeza do coração, como eu já falei em capítulos anteriores, ela está ligada a isso. Qual que é a intenção do nosso coração no que estamos fazendo, vivendo e nos propondo a viver? Por isso é tão importante. Bem-aventurados pacificadores. Então, além de manso, a gente equilíbrio que temos nas nossas formas de agir, conduzir, mas também temos que ter sabedoria e discernimento para ser pacífico no meio às circunstâncias da sociedade comum, onde vivemos, aonde trabalhamos, aonde estamos num transporte, saber lidar com as circunstâncias para pacificar aqueles que não estão vivendo esse tempo dessa forma, em equilíbrio, em mansidão, em humildade de espírito, em reconhecimento, em um coração limpo. Então a gente precisa buscar ser isso, ser luz onde estamos. Até porque, logo em seguida, depois que ele fala tudo isso, das bem-aventuranças, ele traz algo muito profundo para que nós, todos cristãos, devemos muito viver, externar isso de uma forma natural, tá? Porque, assim, nós como cristãos, aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, devemos agir o tempo inteiro, o máximo possível, dentro dessa realidade das bem-aventuranças. E aí ele vai trazer, na última bem-aventurança ali, aqueles que são injuriados, aqueles que são perseguidos, que vão mentir a respeito deles para falarem da vida deles. Olha o último bem-aventurado que ele traz. Ele traz um bem-aventurado, que é aquele que ele... Vamos dizer, o que eu posso trazer para ter uma conotação melhor na comunicação verbal? Não é você aceitar, não é você viver no comodismo, que eu quero dizer, tá? Mas é você compreender, escolher, respeitar aqueles que vão te injuriar, aqueles que vão te perseguir, aqueles que vão falar mentiras ao seu respeito sobre determinadas ações ou circunstâncias que você esteve envolvido, mas não foi a realidade. Ele está falando sobre esse tipo de homem, ou seja, aqueles que, por amor a Cristo Jesus, escolhem permitir, compreender essas pessoas e amá-las ainda, porque é muito mais profundo. A gente tem que amar os nossos inimigos, mas esse nós vamos falar provavelmente mais à frente. Então, você vai ser injuriado. Se você crê em Cristo Jesus, de todo o seu coração, se você tem fé nisso, que Deus é o Criador dos céus e da terra e enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar para toda a eternidade, isso aqui vai acontecer. Não se engane. Não se engane. Você vai ser injuriado, você vai ser defamado, você vai ser perseguido. E isso pode acontecer, inclusive, infelizmente ou felizmente, porque sempre há o lado bom e o lado ruim, o lado mal e o lado bom, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Pode acontecer até dentro da sua comunidade de fé. E aí você tem que amar essa pessoa, você tem que respeitar essa pessoa, porque é por causa dele. Então, ele está falando aqui que, inclusive, o galardão no céu será grande. Ou seja, a recompensa que nós devemos buscar, meus irmãos, não é nessa terra, não é nesse tempo. Claro, eu não vou dizer emocionalmente que é muito bom a gente receber aplausos, a gente receber reconhecimento dos nossos irmãos por aquilo que nós estamos vivendo, mas o mais importante é os tesouros dos céus. É aquilo que nós estamos construindo em Deus, por Deus e para Deus em toda eternidade. Então, e aí, ele logo em seguida, ele vai falar de alguns exemplos muito claros que no âmbito do hipotético, ele traz uma conotação tão real e profunda sobre como devemos nos conduzir nessa jornada com Cristo Jesus na Terra. Que ele vai fazer o paralelo entre o sal e o propósito do sal. Então, ou seja, qual é o propósito do cristão e o que ocorre se esse cristão não viver dessa realidade. Porque se o sal não salgar, para que ele serve? A não ser para ser pisado pelos homens. Porque se você não parou para pensar e refletir, toda vez que você vai na praia, você pisa no sal. Aquilo que você usa para salgar, temperar o seu alimento no dia a dia, no tradicional, naquele tempo anterior, nos tempos antigos, o sal já foi usado até como moeda por um período, se eu não me falho, a memória de tudo que eu já estudei nesses anos, teve um breve tempo
espaço de tempo que o sal já foi usado como moeda de algumas regiões. E também, não muito longe da minha geração, né, o sal já foi usado como, é, como, como que eu posso ver a palavra, Deus? Armazenamento de alimentos, carne, né, para que a carne não se perca, para que a carne não apodrecesse. Então, ele já foi usado também dessa forma. Então, se ele perde o princípio que é salgar, para que ele serve? Para nada, para ser pisado. A minha versão aqui, ele vai dizer isso, né? Ó, ele faz a pergunta no versículo 13. É uma pergunta. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, o insípido é não salgar, tá? Com que há de salgar? Está perguntando isso para aqueles que estavam ali ao redor dele. Para nada mais serve. Aí ele vem com a resposta. Para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se nós como cristãos não estamos cumprindo o nosso papel que nós fomos criados, instituídos por Deus nessa terra, nós temos a oportunidade de fazer parte, privilégio de ser pertencente não só à família dele a partir de quando reconhecemos Cristo Jesus como o Filho de Deus e o nosso Salvador, mas somos adotados à família dele, pertencente à herança maior, que é a eternidade. E, além disso, nós temos responsabilidades que, como filhos de Deus, de o quê? Dar tempero a este mundo. Dar tempero a este mundo. Sermos equilibrados, porque o sal em excesso, ele estraga a comida. Mas a comida sem sal, ela fica sem gosto. Claro que temos fatores hoje que pessoas têm que cuidar da sua saúde e ingerir o mínimo possível de sal dentro do alimento, mas você vai ver que o alimento totalmente sem sal não serve. Eu sei porque eu conheço muito bem no sentido que eu sei uma comida que ela é temperada com pouco sal, mas com muito outras iguarias, né, que fazem com que o tempero fique mais saboroso, mas não tão salgado. A minha mãe é especialista nesse tipo de culinária e fica uma delícia. Mas também eu sei quando o alimento está totalmente sem sal. Não adianta você usar outras iguarias sem o sal, numa proporção que seja mínima e equilibrada. Então, o cristão que não cumpre o seu papel, que não assume a sua posição de filho nessa terra, neste tempo, ele está deixando de ser usado conforme o propósito dele. Ele está deixando de ser ativo, funcional no seu propósito. E aí o que acontece? Existe uma palavra aqui. Ele vai ser pisado por homens. Então, a nossa vida aqui, nessa terra, se nós não nos manifestarmos como filhos de Deus, a consequência natural, infelizmente ou felizmente, você crendo ou não, é que grandes dificuldades e circunstâncias serão ocorridas de uma forma muito mais abrupta, porque você não vai entender o porquê e para que você está passando por isso. E a tendência é que os homens, a sociedade, o mundo, né, vai afligir muito mais. Então, pense nisso a respeito. E aí ele depois faz outra associação, que é a luz. A luz, ela só tem propósito se ela for igual aqui eu estou agora, pela graça de Deus, tendo circunstâncias, condições mais favoráveis. Não só de equipamento, mas não só de lugar, o ambiente, tudo está contribuindo, sendo favorável também no físico, não só no sobrenatural, mas no físico. E aqui eu tenho uma luz atrás do meu telefone que está gravando. Então, a luz, ela não tem propósito. Se essa luz que está aqui atrás do meu telefone, que está trazendo uma claridade maior para que não haja sombra superior, lateral, ou seja, você pode perceber que o meu lado direito aqui, ele ainda assim, por mais que tenha luz, ele está, vamos dizer, um pouco mais escuro. Por quê? Porque aqui, ao meu lado esquerdo, tem uma janela muito grande. Então, a claridade aqui é muito maior do que a que vem de lá, que são só paredes. Então, a luz, ela não tem propriedade se ela estiver escondida debaixo dessa mesa. Ou seja, se eu posicionasse essa luz que está atrás do meu telefone aqui debaixo da mesa, não ia surtir efeito nenhum. Então, o cristão também, ele precisa ter uma posição adequada. Ele precisa se colocar nos lugares adequados para que ele não só salgue, tempere da forma equilibrada, mas ele seja luz para iluminar o caminho para aqueles que ainda não estão vivendo a realidade do reino de Deus aqui na terra. Por isso é tão importante. E aí, por último, ele vai falar sobre as leis. Por último, não, né? Que não se encerrou ainda o capítulo todo, 5. Eu fui até o versículo 20. Mas nessa primeira parte aqui, ele vai encerrar falando sobre as leis que já existiam, estavam escritas até aquele tempo, na ordem cronológica. Se a gente vai falar de tempo aqui, né? Eu vou dar esse exemplo. Já havia uma parte das escrituras sagradas escritas até aquela vinda de Jesus, até aquele tempo onde o Filho de Deus nasceu como Jesus de Nazaré, e que depois ele iria ser revelado como o Messias, o Cristo.
Então, até aquele tempo já havia sido escrito o que hoje nós chamamos de o Velho Testamento. Então já haviam vários livros, né? Vai de Gênesis até Malaquias. E ali houve um tempo que ficou muitos anos sem Deus direcionar homens para escrever e também ensinar e educar o povo, buscar, porque os profetas fizeram isso e até aquele tempo eles não foram ouvidos, tanto que Deus teve que enviar o seu filho para isso. Mas Jesus vai dizer a respeito disso, que ele não veio para descumprir as leis, ele veio para cumprir, ele não veio para anular, ele veio para, vamos dizer ainda, dar um carimbo de que as leis deveriam ser cumpridas, mas ele coloca algo a mais nisso. Ele vai complementar a lei, porque os homens até aquela época não só não conseguiram discernir o que realmente Deus estava falando e fazendo naquele tempo e ainda iria fazer, como que ele já tinha profetizado através dos profetas, usado homens para profetizar para as nações, ele veio para não só confirmar a lei, para também demonstrar o amor de Deus, ir além das escrituras no sentido da lei. Porque o homem, por si só, ele é incapaz de cumprir toda a lei. Mas Deus ainda assim se compadece com misericórdia. Tanto que na bem-aventurança eu não cheguei a comentar, mas agora me veio a lembrança, obrigado Espírito Santo, sobre isso. A misericórdia de Deus, ela é infinita. E nós, como seres humanos, nós como filhos de Deus, devemos aprender a praticar a misericórdia. Por isso, ela faz parte da bem-aventurança. Né? Está lá no versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, ou seja, se eu sou misericordioso com o próximo, eu também alcanço a misericórdia de Deus. Se eu não sou, eu não preciso nem explicar, não é o contrário. Então, ali ele está afirmando sobre isso, né? No final, sobre as leis, que qualquer que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, esse que é o perigo. Essa é a circunstância mais complexa e difícil das escrituras sagradas. Porque se eu violo e não reconheço que eu sou um pecador e falho nisso, as escrituras, as leis, e eu busco ensinar isso, isso gera um agravamento muito, muito perigoso. Não só para a minha vida, mas para a vida daqueles que eu estou ensinando. E aí ele fala, será chamado o menor no reino de Deus. Isso é muito grave. Porque logo em seguida ele diz ao contrário, mas qualquer que cumprir e os ensinar, esse será chamado de grande no reino dos céus. Ou seja, construir, novamente aquilo que eu falei anteriormente aqui, construir riquezas nos céus. Como se constrói riquezas nos céus, Lucas? Uma das formas, obedecer e cumprir os mandamentos escritos da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Então, ele ensina, e aqui a gente conclui aqui no versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aqui eu vou concluir os comentários dessa leitura de hoje sobre esse paralelo que ele está fazendo aqui. Eu não sei como está na versão que você está lendo aí, né? Mas aqui ele faz esse paralelo, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus. Por que ele faz essa colocação, escribas e fariseus? Primeiro ponto que eu vejo que, claro, porque os escribas e os fariseus, eles tinham uma representatividade naquele tempo sobre aquela sociedade comum, que era Jerusalém. E essa representatividade que eles tinham perante a sociedade dos homens era exatamente serem homens que Deus instituiu para direcionar o povo quanto às escrituras, ensinar as escrituras. E esses homens, eles tinham algo muito grave perante o coração de Deus, que é a autojustiça própria. Então, esse primeiro paralelo que eu vejo aqui claramente que ele está fazendo para que vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus. Ou seja, a vossa justiça, que ele está falando aqui, é você ter no seu coração não só a bem-aventurança da sede de justiça, como já foi referido aqui nos comentários e também lido em uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte, que Jesus ministrou ali, mas é você desejar isso com toda a tua integridade de coração da justiça de Deus, e não a sua autojustiça imposta sobre outros homens, ou sobre a sociedade. Porque nós não temos capacidade de julgar e dar sentenças a qualquer outro que seja nós relacionamos ou não relacionando com essa pessoa. Deus é que vai dar essa sentença no dia. Mas ele vai dizer que de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se eu não vou entrar no reino dos céus, eu vou viver o reino de Deus aqui na terra.
Muito provavelmente não. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a outra caracterização que a tipologia que a Bíblia vai nos trazer sobre fariseus e escribas é que é a religiosidade. Não adianta só nós conhecermos as escrituras, porque os escribas eles eram especialistas no conhecimento das escrituras até aquele tempo que já havia escrito, que é o Velho Testamento. E nós, como cristãos e filhos de Deus neste tempo, que já estamos avançados agora no século XXI, quando gravo esse vídeo, no primeiro quarto do século XXI, 2025, nós devemos ter muito critério para saber ser sal, saber ser luz, mas não impor as nossas sentenças sobre a vida do próximo. Porque o amor de Deus é que vai definir quem vai e quem não vai. Mas aqui tem uma condição, ele está dizendo, ó. Ele está dizendo, porque vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, a justiça própria que os escribas e os fariseus exerciam sobre aquele povo gerou uma condicional. Eles não acessariam o reino dos céus se eles não reconhecessem os seus pecados, os seus equívocos e as suas mazelas no ensino que eles deram para aquele povo até aquele momento e durante toda a sua vida. Então a religiosidade, meus irmãos, ela nos tira deste lugar de viver não só o reino de Deus aqui na terra, mas o reino de Deus nos céus e durante toda a eternidade, onde haverá gozo eterno, sem ranger de dentes, sem falta de nada. Então, devemos vigiar, cuidar muito para que isso não ocorra em nossas vidas. E eu encerro por aqui nesse vídeo de hoje, ou nesse áudio, se você estiver somente ouvindo, e deixando essa reflexão. Pare e pense quais são as escolhas que você tem tomado. O que nossa sociedade está tomando e que, sem eu perceber, eu estou aceitando essa condição, essas escolhas que a sociedade como um todo está fazendo, e eu estou sendo oprimido e me permitindo ser conduzido por esse mesmo caminho, simplesmente sem buscar conhecimento e sem fazer escolhas por decisões próprias, embasadas naquilo que eu adquiri conhecimento. As Escrituras Sagradas, ela é uma oportunidade para todos, e para todos que quiserem reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, para ser transformados, não somente pelas Escrituras, mas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo que ele nos enviou e é presente conosco. Por isso ele é vivo até os dias de hoje. Se você chegou até aqui, quiser comentar algo a respeito sobre o que nós falamos aqui nesse vídeo de hoje ou nesse áudio de hoje, fique à vontade. Os comentários estão disponíveis aqui para isso. Espero te encontrar em breve em um próximo vídeo ou em um próximo áudio a respeito das Escrituras Sagradas e a leitura de cada livro da Bíblia. Um grande beijo no seu coração, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, o seu trabalho, a sua família, onde quer que você estiver nesse tempo. Em nome de Jesus.